Voltei para continuarmos a nossa conversa sobre a Lei 13.146 de 2015, a Lei Brasileira da Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Chegamos a um dos direitos mais especificados na lei, um dos direitos mais detalhados. Eu diria que tem a maior quantidade de artigos, pelo menos, para que você possa estudar. O capítulo de número 6, que trata do direito ao trabalho, ele tem várias seções. São 3 seções. As disposições gerais, a habilitação e reabilitação profissional e a inclusão social a partir do trabalho. Então a gente vai ter aqui muitos artigos para trabalhar com relação ao direito ao trabalho. Para você, o que eu já vou trazer de antemão, qual o pensamento que você precisa ter com relação ao direito ao trabalho. Primeira coisa é a seguinte: toda pessoa com deficiência tem direito a um trabalho de sua livre escolha e aceitação. Os ambientes de trabalho devem ser inclusivos e adaptados para a pessoa com deficiência. Eles devem ter as mesmas condições que os demais empregados, os demais funcionários, os demais servidores, pessoas sem deficiência, e devem, além disso, participar de programas de formação assim como os demais. Então, todas as condições são igualitárias, até o salário não pode ser diferente para quem exerce função do mesmo tipo. Já nos programas de habilitação e reabilitação profissional, é o programa de formação para desenvolver as melhores habilidades. A grande ideia é que a pessoa com deficiência possa ser habilitada ao trabalho e possa sempre estar à disposição com a melhor competência possível. Não está nesta lei, mas nós temos reserva de mercado para a pessoa com deficiência, reserva de vagas nas empresas, que tem mais de 100 empregados, e também no serviço público, nos concursos públicos. Então, é legal entender que a pessoa habilitada vai estar aí e pode concorrer às vagas, especialmente as vagas que são reservadas a ela. Tranquilo? Qual a ideia de trabalhar, professor Carlinhos? Para que as pessoas trabalham? Para elas terem autonomia, para elas terem condições de autossustentabilidade, para participarem e contribuírem na vida social. E é esse direito que é aqui ecoado. Vamos juntos então? Dá uma olhada na tela. Capítulo de número 6 do Direito ao Trabalho, seção das disposições gerais. Começamos. A pessoa com deficiência tem direito a um trabalho de sua livre escolha e de sua aceitação. Ela vai estar em ambiente acessível e inclusivo e, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Nada de diferente para a pessoa com deficiência. Ela terá as mesmas oportunidades que as demais pessoas. As pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito privado, ou ainda a outra de qualquer natureza, todos têm que garantir ambientes de trabalhos acessíveis e inclusivos. Isso aqui é a função do empregador. Ele tem que garantir um ambiente acessível e um ambiente inclusivo. A pessoa com deficiência ela tem direito a essa ideia da igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Condições justas e favoráveis de trabalho e, igual remuneração por trabalho que foi realizado de mesmo valor. Se tem duas pessoas fazendo a mesma atividade, todos devem receber o mesmo valor. Ninguém pode receber a mais ou a menos do que o outro, tudo bem? Ou isso pode ser considerado discriminação, tá? É vedada a restrição do trabalho da pessoa com deficiência. Por quê é vedada essa restrição? Você pode dizer se essa pessoa com deficiência não consegue realizar tal ação. Não faz nenhum sentido, tá, gente? E ainda também é vedado qualquer forma de discriminação em razão da sua condição, em razão da sua deficiência. Inclusive, no recrutamento, na seleção, contratação, admissão, exame admissional ou exame periódico. Não pode haver discriminação em razão da deficiência. Não pode você discriminar para permanecer no trabalho, para ascensão profissional ou reabilitação. Bem como exigir aptidão plena, já que a pessoa com deficiência, exigir seria uma forma de discriminação. Então, muito cuidado. Essa restrição ou discriminação são atos que podem levar aí a processos por conta da discriminação e a responder por conta disso, tá bom? A pessoa com deficiência tem direito a participar no acesso aos cursos, treinamentos, educação continuada, plano de carreira, bonificação e incentivo em igualdade de condição com as demais pessoas. Nada de diferente, como eu disse pra vocês, das pessoas que ali estão. E é garantida à pessoa com deficiência a acessibilidade nesses cursos de formação e capacitação. Todos os espaços devem ser acessíveis. Finalidade primordial das políticas de trabalho. Para que existe política pública de trabalho e emprego? Para promover e garantir condições de acesso e permanência da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Por quê, professor Carlinhos? Existe na nossa sociedade um grande movimento de discriminação, de preconceito contra a pessoa com deficiência. E a gente sabe disso. E é isso que a gente quer superar. Quando a gente quer superar isso, então a gente faz uma política de empregabilidade para todas as pessoas. Mas garante à pessoa com deficiência um movimento especial para que ela esteja nesse mercado de trabalho, porque ela é excluída da sociedade. O que vai influenciar diretamente na sua inclusão social, na sua autonomia, no seu autossustento. Então, é preciso essas políticas públicas para ingressar e para se manter no emprego. Por isso, a reserva de mercado lá, para proporcionar à pessoa com deficiência espaços nos ambientes de trabalho mais amplos que possam existir. Tranquilo isso? Então vamos seguir em frente. Vamos lá. Continuar aqui, Os programas de estímulo ao empreendedorismo e ao trabalho autônomo vão incluir o cooperativismo e o associativismo. Quando se trata de pessoa com deficiência, ela pode ser incluída no mercado competitivo ou ainda pode ser incentivada a empreender ou um trabalho autônomo, como, por exemplo, o cooperativismo, o associativismo, tá bom? Devem prever todos esses participação da pessoa com deficiência, inclusive com disponibilização de linha de crédito para a pessoa com deficiência no estímulo ao desenvolvimento do seu próprio negócio ou do seu trabalho autônomo. Já chegamos à segunda sessão aqui deste capítulo de número 6 do Direito ao Trabalho, que trata do quê? Da habilitação e da reabilitação profissional. A gente já havia falado de habilitação e de reabilitação, mas era de habilitação e reabilitação de forma ampla. Aqui estamos falando para o trabalho, tudo bem? Vamos lá então. O poder público deve implementar serviços e programas de habilitação e reabilitação profissional completos para que a pessoa com deficiência possa ingressar, continuar ou retomar ao campo de trabalho, respeitada a sua livre escolha, sua vocação e seu interesse. Qual é o grande objetivo? Você ter pessoa com deficiência habilitada ao trabalho. Habilitada é aquela que possui competências e habilidades para o exercício profissional. Competências e habilidades para o serviço profissional. Beleza? Essa é a regra. Tem que ter uma equipe multidisciplinar que indica, com base nos critérios aqui, os critérios de avaliação da pessoa com deficiência, avaliação da pessoa com deficiência, qual vai ser o melhor programa de habilitação e de reabilitação para que a pessoa possa restaurar sua capacidade de habilidade profissional ou ainda adquirir novas habilidades para o trabalho. Então, um profissional que vai fazer esse tipo de indicação não é qualquer pessoa que faz isso, é uma equipe multidisciplinar. Essa habilitação é um processo que vai garantir que a pessoa adquira novos conhecimentos, habilidades e maiores aptidões, com um nível suficiente para que ela possa ingressar no campo de trabalho, é aquela ideia de se tornar habilitada ao exercício da profissão. Esses serviços devem ser dotados de recursos para atender a pessoa com deficiência, independentemente da característica específica. Então, obviamente, tem que ser acessível a todos. Todas as pessoas devem ter acessibilidade aos serviços devem ter acesso aos serviços de habilitação profissional, a fim de que ela seja capacitada e se adeque para que ela possa obter o seu trabalho, conservar o seu trabalho e progredir no trabalho que exerce. Esses serviços vão ser sempre ofertados em ambientes acessíveis e ambientes inclusivos. Então, em regra, em suma, o que nós estamos falando aqui de habilitação e de reabilitação profissional é a garantia de formação da pessoa com deficiência e restaurar nela todas as habilidades e competências que ela já possuía ou desenvolvimento de novas habilidades e competências, para que a cada vez mais ela possa ser mais habilitada ao mercado de trabalho, possua competências, habilidades, aptidões que são necessárias para que ela possa entrar no mercado, se manter no mercado de trabalho e progredir no mercado de trabalho. Beleza? Vamos lá, vamos continuar nossa conversa aqui, Essa habilitação vai acontecer articulada com as redes pública e rede privada. Rede de saúde, de ensino e da assistência social. Logo, é uma parceria intersetorial, tá bom? Em todos os níveis e modalidades, então na educação básica, na educação superior, em entidades de formação profissional ou diretamente nas empresas com o empregador. Essa rede que vai se juntar é sempre com um único objetivo, garantir a inclusão social.
Ela pode ocorrer nas empresas, por meio de prévia formalização de contrato de trabalho com a pessoa com deficiência, considerando aquela reserva de vagas previstas na lei, desde que por tempo determinado e concomitante com a inclusão profissional na empresa, observado o disposto. O que está dizendo disso? Falando, eu vou contratar uma pessoa ainda não habilitada e vou fazer a habilitação profissional dentro da minha própria empresa, mas antes eu já tenho que fazer a formalização do contrato. Não pode ser assim, ó, vem aqui, se você aprendeu de contrato. Não, você já faz um contrato de emprego, formaliza isso com a pessoa. Aí ela participa do seu espaço de habilitação profissional. E aí, beleza, você está cumprindo a reserva de vagas previstas por lei, e aí você vai dizer que essa habilitação foi por um tempo determinado e já está concomitante com a inclusão dessa pessoa dentro da empresa, que ela já está com o seu contrato de trabalho. Então você pode fazer isso, não há nenhum problema, tá bom? Habilitação profissional e reabilitação atendem a pessoa com deficiência. Essa é a grande regra nos diversos espaços onde ela possa estar. Chegamos à sessão de número 3. Como eu disse para vocês, são 3 sessões aqui no direito ao trabalho. E a sessão de número 3 fala da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Tem 2 artigos, 87 e 38, e é bem tranquilo, olha só. Constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência a colocação competitiva. Esse é o nome, né, do modo de inclusão. Existe uma lei, a Lei 7853 de 89, que apresenta 3 modos, que é a colocação competitiva, o apoio ao trabalho autônomo e também uma colaboração para o ingresso no mercado de trabalho. Aqui apenas foi apresentada a colocação competitiva, que é auxiliar a pessoa com deficiência a ingressar no mercado de trabalho habilitada para aquilo que ela está fazendo. Tudo bem? Então, vamos falar um pouco dessa colocação competitiva. As legislações aqui, elas não tratam da mesma forma esses modos de inclusão, mas o que você precisa para a sua prova é entender que na Lei 13.146 do Estatuto, o modo de inclusão posto aqui é a colocação competitiva. Isso não é forma de discriminação, isso é apoio para aquele que tem limitação para ingressar no mercado de trabalho por conta daquilo que a gente já falou, de discriminação, preconceito, com relação à pessoa com deficiência e as suas habilidades para contribuir com o mercado de trabalho. Vamos em frente. A colocação competitiva é igualdade de oportunidade com as demais pessoas, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária. Então, colocação competitiva é modo de inclusão da pessoa com deficiência. Nesse espaço onde a pessoa vai ser incluída, tem que se considerar as regras de acessibilidade, o fornecimento de tecnologias assistivas e adaptações razoáveis no mercado de trabalho. Essa colocação pode acontecer com o apoio, observar as seguintes diretrizes. E aí, por que eu chamo a sua atenção? Lá na Lei 7853, ele fala que a colocação competitiva é sem apoio. Aqui ele fala que é com apoio, mas aí tem as diretrizes que vão ser seguidas. Então, fica atento, mas não compare as duas legislações, atente-se ao estatuto, porque geralmente é só ele que tem sido cobrado, a Lei 7853 quando fala disso, e o seu decreto, eles não são cobrados em prova nesse aspecto, fechado? Vamos lá então, juntinhos. Quais são as diretrizes para a colocação competitiva com as seguintes diretrizes? São 7 diretrizes. Prioridade no atendimento da pessoa com deficiência com maior dificuldade para se inserir no mercado de trabalho, no campo de trabalho. Provisão de suportes individualizados àqueles que são deficientes para atender suas necessidades específicas, como a oferta de tecnologias assistivas para aumentar a sua funcionalidade e agente facilitador e de apoio dentro do ambiente de trabalho. Respeito ao perfil vocacional da pessoa com deficiência e o seu interesse, já que o trabalho é de livre escolha e aceitação. E por fim aqui, oferta de aconselhamento e apoio aos empregadores para definir estratégias de inclusão e superar barreiras, inclusive os comportamentos e atitudes que excluem a pessoa com deficiência. Realizar avaliações periódicas, se articular nos diversos setores com as políticas públicas e possibilitar a participação de organizações da sociedade civil. Todas essas são diretrizes do modo de inclusão, colocação competitiva com apoio no mercado de trabalho. A entidade contratada para realizar processo seletivo público ou privado para cargo, função e emprego está obrigada a observar os dispostos nesta lei e também as normas de acessibilidade vigentes. Então, se a empresa tem que garantir reserva de vaga, se no concurso público tem que garantir reserva de vaga, a empresa organizadora para a seleção, obviamente, tem que realizar e tem as mesmas regras que o contratante que o fez. É só isso que ele quer dizer. Então, se uma empresa vai fazer a seleção, ela deve selecionar sem discriminar no recrutamento, nas entrevistas, na avaliação periódica, nos exames admissionais, a pessoa com deficiência. Fechado? Vamos para um próximo direito. Agora a gente vai para o direito à assistência social. O direito à assistência social, especialmente, está direcionado àqueles que têm dificuldades de autossustentabilidade, aqueles que têm vínculos familiares fragilizados ou vínculos familiares rompidos, e aqueles que necessitam de apoio para conseguirem ter as condições mínimas para a sobrevivência. Daqui nasce, então, a prestação de um serviço importantíssimo para que a pessoa com deficiência possa ter as condições mínimas para estar em sociedade com dignidade. Vamos começar. Capítulo de número 7 do Direito à Assistência Social. E ele vai dizer aí, ó, os serviços, programas, projetos e os benefícios do âmbito da política pública de assistência social à pessoa com deficiência e sua família têm como objetivo o quê? Garantir acolhida, segurança de renda, habitação ou habilitação e reabilitação, desenvolvimento da autonomia da pessoa com deficiência e ainda garantia de sua convivência em ambiente familiar e comunitário, promovendo o acesso aos direitos e a plena participação social. Então, os programas de assistência social sempre devem primar para a dignidade da pessoa com deficiência e o seu convívio social. A assistência social da pessoa com deficiência é um conjunto articulado dentro da proteção social básica e proteção social especial, que são níveis de proteção ofertados pelo SUAS, pelo Sistema Único de Assistência Social, que vão garantir segurança no enfrentamento de situações como a vulnerabilidade da pessoa com deficiência ou situações de risco, onde haja fragilização de vínculos ou ameaça ou violação de direitos. É aqui dentro que a assistência social vai atuar. Os serviços socioassistenciais destinados à pessoa com deficiência vão contar com cuidadores sociais. Não há conceito na lei de cuidadores sociais, beleza? Mas esses cuidadores são os responsáveis dentro do programa de proteção social para fazer os cuidados básicos e cuidados instrumentais da pessoa com deficiência, especialmente aquela situação de dependência. É assegurado à pessoa com deficiência que não possua meios de prover sua subsistência, nem de manter provida sua família, um benefício mensal de um salário mínimo para a pessoa com deficiência, nos termos da Lei 8742, que é a Lei da Organização da Assistência Social. Essa lei, ela tem alguns artigos em vigor, ela já foi atualizada várias vezes, então esse objetivo de garantir a assistência da pessoa está disposto na Lei 8742, e aqui é o benefício de um salário mínimo para aqueles que não possuam capacidade de subsistência. Então tem que ser o quê? Suficiente. Beleza? Os hipossuficientes têm aí a característica de ter um benefício de um salário mínimo, ok? Seguindo, vamos para mais um direito, que é bem pequenininho, o direito à previdência social. O que é a tal da previdência social, professor Carlinhos? É o direito à aposentadoria por regras distintas das regras das demais pessoas, das pessoas sem deficiência. E aí, Carlinhos, o que ele vai dizer aqui? Ele vai dizer nada. Ele vai dizer que vai ter uma regra própria disposta em uma lei complementar, e é isso que a gente vai ver, olha só. A pessoa com deficiência assegurada no regime geral de previdência social vai ter direito à aposentadoria. Essa aposentadoria está nos termos da Lei Complementar 142 de 2013. Pronto, é só isso que ele diz com relação ao direito à previdência social. E a gente segue caminhando para o direito
à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, que também possui aqui alguns artigos, 4 ou 5 artigos, não me lembro agora, que vão tratar do direito da pessoa com deficiência nos mais diversos espaços. Como assim, professor Carlinhos? Direito da pessoa com deficiência, gente, no teatro, no cinema, direito da pessoa com deficiência, a participação em eventos esportivos, a prática dos esportes, a pessoa com deficiência quando ela viaja. E aí, o hotel tem que ser acessível, tem que ser adaptado. Então, tudo isso está disposto aqui dentro deste capítulo. Então, qual é a regra que eu quero que você leve daqui? Quero que você leve. A pessoa com deficiência tem os mesmos direitos da pessoa sem deficiência. Obviamente, ela vai ter o direito de ir ao teatro? Sim. Então, tem que ser acessível o teatro? Sim. Tem que ter cadeira reservada para a pessoa com deficiência? Sim. Para o seu acompanhante? Também. Se não for utilizado, aí pode disponibilizar para outra pessoa. Massa. E no turismo, professor Carlinhos, os hotéis devem ser acessíveis. Quando não forem acessíveis, devem pelo menos se tornar acessível na medida de 10% das acomodações. No mínimo, uma acomodação tem que ser acessível para a pessoa com deficiência. Além disso, as práticas de lazer devem ser realizadas nas escolas e também fora delas, garantindo a acessibilidade da pessoa com deficiência. Se você vai com esse pensamento, você certamente vai acertar as questões da prova. Vamos lá juntos então conversar sobre isso? Veja aí o nosso capítulo de número 9. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. E a ela é garantido o quê? O acesso aos bens culturais em formato acessível, acesso a programas de TV, cinema, teatro e outras atividades culturais e desportivas em formato acessível a essa pessoa. O que é garantir um formato acessível, professor Carlinhos? É quando for um programa de televisão, você ter descrição, ter autolegenda. Quando é no cinema, a mesma coisa, descrição, autolegenda, espaço físico para ele lá, teatro, atividades de cultura, todas essas devem garantir à pessoa com deficiência acessibilidade. Também há monumentos e há locais de importância cultural, espaços que tenham serviços e eventos culturais e esportivos. E aqui eu já vou te chamar uma atenção. Quando a gente fala de monumentos de importância cultural, e a gente vai muito entrar dentro daqueles monumentos tombados, ele tem uma regra um pouquinho diferente dos demais espaços. Os demais espaços, regras, devem ser acessíveis, devem nascer acessíveis, e aqueles que não eram acessíveis devem se tornar acessíveis. Mas aquilo que é tombado não pode sofrer grandes modificações. Todas as modificações que vão ser realizadas precisam passar por avaliação prévia. Então, monumentos tombados vão ter regras próprias que vão estar descritas pelo órgão que cuida do tombamento no nosso país, o IPHAN. Então, a estes órgãos, a regra é que sejam acessíveis. Mas as regras próprias podem ser flexibilizadas de forma distinta por se tratar de monumento com tombamento. Só lembra disso também, que aí você vai caminhar bem, que essa é uma exceção. A regra é que tudo seja acessível, mas a exceção é aquilo que é tombado. Vamos em frente então, vamos continuar nossa conversa, que acho que eu passei 2 não. É vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à pessoa com deficiência sob o argumento de proteção dos direitos de propriedade intelectual. O que é isso? Escrevi um livro. Aí, eu não quero que esse livro esteja em braille. Posso recusar que ele esteja em braille porque eu não quero mandar o meu arquivo digital para quem possa fazer impressão em braille ou para quem vai fazer a tradução em outro formato, em formato aumentativo ou de um leitor. Não, não posso. É quem vetar isso aqui, ó, causa ali um grande problema. Não pode usar a justificativa de proteção de direito intelectual. Pra vocês entenderem um pouco, a gente escreve livros e faz a inscrição deles na Câmara do Livro. Tem um número. Quando você faz essa inscrição, você envia o arquivo e você faz lá a opção por disponibilizar isso em formato acessível. Então, todo mundo que é razoável, que faz a defesa de um direito de inclusão a todas as pessoas, vão fazer isso. Esse argumento de proteger o direito intelectual é um argumento que não pode existir. Então, não posso deixar de ofertar uma obra literária em formato acessível com essa desculpa. Essa desculpa não pode existir. Você pode ter outro argumento, mas esse argumento da proteção do direito de propriedade intelectual, ele é vetado. O poder público deve adotar soluções destinadas à eliminação, redução e superação de barreiras para a promoção de acesso de todo o patrimônio cultural, observando as normas de acessibilidade e a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. E aí o poder público, ele deve promover a participação da pessoa com deficiência nesses espaços culturais, desportivos, de recreação, com vistas ao seu protagonismo. E como que ele vai fazer isso, professor Carlinhos? A ideia aqui é que ele garanta a pessoa com deficiência a participação nos mais diversos espaços. E aí o que ele faz? Incentiva a provisão de instrução, treinamento e recursos adequados em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, formar as pessoas para atender e também formar a pessoa com deficiência, assegurar a acessibilidade nos eventos, nos serviços que são prestados por organizadores para a pessoa com deficiência, assegurar a participação nos jogos, atividades recreativas, esportivas de lazer, em igualdade de oportunidades, tanto na escola quanto fora dela, inclusive dentro do sistema escolar. E a gente segue falando dos espaços, que foi o que eu disse que é mais cobrado. Nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, cinemas, ginásios, local de espetáculo, conferência similar, sempre deve ter reservado espaço livre para assento da pessoa com deficiência. Esse espaço reservado deve ser identificado para a pessoa com deficiência, de acordo com a capacidade de lotação da edificação, conforme regulamento. E já há regulamento que fala do número de assentos, né? A partir da lei da acessibilidade, a gente já tem um decreto, que é o decreto 5296, que trata da disposição e quantidade desses assentos. Essa lei, ela fala dessa disposição, mas como não cai esse regulamento na prova, não precisou fazer isso aqui. Mas já há disposição disso no decreto 5296 de 2004, com várias atualizações ao longo dos anos, tudo bem? Vamos seguir em frente às disposições ligadas a essa reserva de espaço. Os espaços e assentos devem ser distribuídos pelo recinto em locais diversos, não um único espaço. Deve ter boa visibilidade, não é aquele lugar atrás de uma coluna, em todos os setores, então o setor que fica à frente do palco, lateral, próximo e longe, devem ser próximos aos corredores para deslocamentos, devem ser sinalizados e não pode ser segregado do público nem obstruir saídas de acordo com as normas de acessibilidade. Caso não haja comprovada procura por esses assentos, eles podem ser ocupados por pessoas sem deficiência ou que têm mobilidade reduzida de acordo com o dispositivo, que é o nosso regulamento. Então, reserva este espaço. Não foi procurado, pode ser vendido para outras pessoas. Lá vai dizer, no decreto, ele vai dizer inclusive até tempo, né, 24 horas antes. 72 horas antes eu já posso fazer a disponibilização dos ingressos à disposição para outras pessoas, tá bom? Os espaços e assentos que se referem devem se situar em local que garanta a acomodação de no mínimo um acompanhante da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, guardando o direito dele se acomodar próximo ao grupo familiar e comunitário. Então, tem que ter a vaga da pessoa com deficiência, a vaga do seu acompanhante e, de preferência, que aqui próximo eu tenha também espaços que possam ter o seu grupo familiar. Já que a ideia é que todos estejam incluídos. Então esse lugar não pode ser segregado. O lugar da pessoa com deficiência e do seu acompanhante não pode ser segregado à parte em locais que não garantam a pessoa com deficiência a participação do seu núcleo comunitário. Nos locais que a gente está tratando, deve haver obrigatoriamente o quê? Rota de fuga e de saída de emergência acessível. Para quê? Se em caso de algum problema, a pessoa com deficiência também possa ter a sua saída segura. Beleza? Essa é a ideia. Então próximo aos locais de saída para isso, com rota de fuga e saída sinalizada, tá?
Todos os espaços devem atender às normas de acessibilidade. Todos os lugares devem ser acessíveis a todas as pessoas. A sala de cinema deve ter recurso de acessibilidade para a pessoa com deficiência em todas as sessões que são ofertadas. E só tem uma regrinha, o valor do ingresso da pessoa com deficiência não pode ser superior ao valor cobrado às demais pessoas sem deficiência. E aí eu vou te chamar a atenção, porque existem várias legislações estaduais, municipais, inclusive lei federal, que trata da ideia de meia entrada para a pessoa com deficiência. Mas o estatuto não trouxe isso. E para prova cai o estatuto. Então a regra que a gente leva não é que a pessoa com deficiência tem meia entrada, é que não pode ser cobrado valor superior. O valor de entrada é X, a pessoa com deficiência não pode ser cobrado valor superior, mesmo que para ela tem que ser reservado um espaço maior que das demais assentos das outras pessoas, um espaço garantido a ela ali por maior tempo, né? Reservado por maior tempo que das demais pessoas. Então não pode cobrar valor adicional, e é essa a regra que você leva pra prova. Não tem nada de meia entrada no estatuto. Tranquilo? Não adianta questionar isso, porque isso não tá aqui na sua prova, como é que tá aqui nessa legislação e não em outra, tá bom? Vamos continuar aqui pra gente finalizar este direito, que é o direito à cultura, ao esporte, ao lazer, tá bom? Os hotéis e pousadas e similares devem ser construídos no princípio do desenho universal, que é aquele desenho de utilização por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação, além de adotar todos os meios para garantir a acessibilidade. Mas ó, aqueles que não são acessíveis, que já existiam, né, esses devem disponibilizar pelo menos 10% dos apartamentos dormitórios acessíveis, garantindo pelo menos uma unidade acessível. E eles devem ser localizados em rotas acessíveis, até chegar lá. O que é uma rota? O que é um itinerário, professor Carlinhos? É o caminho. Rota é o caminho, beleza? Então, o percurso que a pessoa vai fazer tem que ser acessível até chegar ao quarto. E o quarto tem que ser acessível. Então, com banheiro com barras laterais, a cama em altura acessível, os espaços para deslocamento dentro do quarto também devem ser acessíveis. Essa é a proposição que nós temos aqui para finalizar esse direito. Agora, eu vou ficar por aqui. No próximo bloco a gente volta para conversar sobre o direito ao transporte e à mobilidade. A gente começa por ele, depois continuamos a falar sobre a acessibilidade. Eu vou ficar